tive uma reunião com a minha equipe, agora recentemente, faz uma semana eu acho, obviamente relacionada com essa nova medida provisória que, além de outras coisas, reduziu e muito os prazos para o registro, né? E aí, claro, minha equipe estava de cabelo em pé, todo mundo desesperado, porque com medo de não dar conta, de que os prazos fossem cumpridos e tal. Alegria receber vocês aqui na Chai hoje, que estão cruzando por aqui com algumas atividades profissionais, pessoais, e recebê-los é muito legal. Dr. Marcos, lá do Dr. Marcos, lá do 4º Registro de Imóveis de Maringá, e a Tati, querida esposa dele, mas é uma empresária de sucesso, com muitos resultados, e é uma decoradora magnífica, porque ela olha todas as opções para colocar em ordem e deixar tudo mais bonito. Então, essa tua característica de embelezar o mundo faz muito bem para as pessoas que estão à tua volta, inclusive para mim que estou longe de ti, isso sempre me motiva. Que bom. E gostaria de conversar com vocês, bater um papo a respeito de liderança, como que vocês estão encarando essa etapa profissional que vocês estão vivendo, porque vocês já estão há um bom tempo dentro do mercado, dentro do segmento, e o que impactou de diferença depois da pandemia, dessas atividades online? Como que foi a tua postura de liderança para fazer com que o negócio continuasse funcionando? Em primeiro lugar, muito obrigado, Denise, obrigado por nos receber aqui, né, no teu espaço, que a gente achou fantástico, tá muito bonito. Você falou da minha esposa, que é decoradora, na verdade ela é uma designer, né? Que dá pitaco. Ela é a minha designer, ela que faz toda a parte gráfica do cartório, a logomarca do cartório, então foi uma criação dela. E então eu te agradeço por nos receber aqui, esse espaço tá bonito mesmo. E assim, a gente aproveitou uma vinda para cá por um outro motivo e obviamente eu não ia poder deixar de te visitar, né? No teu ambiente de trabalho que eu queria conhecer. E agora também já faço convite para que você vá para Maringá conhecer o nosso cartório. Combinado. Você perguntou a respeito da pandemia, o que ela trouxe, essa mudança, né? Houve uma mudança muito grande realmente em relação à forma da gente trabalhar, né? Eu sou um registrador desde 1986, que eu comecei com meu pai como escrevente, então eu cheguei a utilizar inclusive a máquina de escrever. Da máquina de escrever a gente migrou para o computador usando o Word, usando a impressora e tal. Então, desde então, eu nunca tinha visto uma mudança tão grande como agora. Né? Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo e de uma forma tão rápida como foi, né? Nós tivemos que nos adaptar para que pudéssemos prestar o serviço da maneira como estávamos fazendo, com essa mesma agilidade, né? Porém com plataformas diferentes, né? A gente tinha já a central funcionando, a central eletrônica, ela funcionava, os documentos eram transmitidos via internet, as certidões eram emitidas, tudo, mas a gente não tinha uma demanda tão grande, né? Porque as pessoas ainda estavam acostumadas com o balcão, né? Aí, a partir do momento que veio a pandemia, necessariamente teve que se partir para esse meio, e aí nós todos tivemos que nos adaptar, né? E aí eu, como líder de equipe, tive que também tentar trazer a segurança e a calma para a minha equipe, porque foi um desespero na hora, né? No começo, como é que a gente vai dar conta, como é que a gente vai trabalhar à distância? Alguns ficavam em casa, trabalhando de casa, alguns poucos iam para o cartório. Então, a ideia de início minha, como gestor, era tentar trazer a tranquilidade para a minha equipe. E, ao mesmo tempo, precisava de alguém para me ajudar, né? Nesse aspecto que vocês vieram para contribuir. Nós decidimos, inclusive, contratar a Chai para nos auxiliar nesse processo de melhoria de gestão bem durante a pandemia. Porque a gente percebeu, primeiro, que houve uma diminuição muito grande da demanda e... aproveitando essa diminuição, a gente pensou, por que a gente não aproveita já para tentar melhorar a gestão enquanto o movimento do cartório ainda está fraco, né?
E aí a gente trouxe vocês e foi na hora certa, porque a partir daí já começou, o movimento já começou a voltar ao normal e graças a Deus, com a ajuda de vocês, a minha gestão pode dar uma melhorada muito grande, né? E é legal isso que tu traz, Marcos, porque o tomar a decisão na hora certa, essa percepção que o líder tem que ter de sentir como que está o dia a dia dele e dizer assim, não, é agora, vou aproveitar essa oportunidade, porque se não tivesse aproveitado aquela oportunidade, de repente não estaria do jeito que está hoje, né? Então, essa postura do líder é legal quando a gente percebe que bom que eu tomei a decisão certa. Essa percepção é legal, porque isso te motiva a tomar outras decisões importantes, impactantes no teu dia a dia. E que quando a gente olha e vê que aquela decisão nos levou para o mais... É muito melhor construir, né? Algumas vezes seria muito mais prático ou mais fácil, né? Você deixar como está, tá funcionando bem assim, os outros também estão dessa mesma forma, então por que eu vou me mexer, né? Deixa assim, vamos tocando o barco. E aí você percebe, depois que você dá esse movimento, que você sai daquele estado de inércia e vai para um movimento de melhoria, você percebe o quanto aquilo foi benéfico e o quanto a gente estava se demorando, se enrolando para tomar essa atitude, né? Então eu acho assim que foi muito válido e aproveitamos o momento certo, porque se talvez eu tivesse deixado passar aquele momento, a gente teria muito mais dificuldades hoje para se adaptar, para fazer essa mudança, né? Eu estou lendo um livro chamado Oceano Azul e eu estou no inicinho dele, mas eu estou encantada e vem muito no que tu trazes aí, que eles fizeram um estudo de vários anos, mais de 20 anos, observando as empresas no processo de crescimento, né? O que deu certo, HP, que era fantástica, né? E daí com a mudança tecnológica, por que eles perderam uma força que eles tinham antes? E eles trazem muito nesse estudo que não é que a gente tenha que ter uma inovação de ruptura para fazer com que o teu negócio continue, né? Algo que transforme, não. Tem que ser um movimento inovador, que tu tem que estar inovando os teus processos, a tua organização, e isso vai te dar mais visibilidade no mercado, porque tu vai trazer coisas novas do jeito do teu negócio, né? Coisas novas que sejam ao mesmo tempo mais úteis ou mais importantes. Isso, e eles trazem muito isso, que tem que servir as pessoas e ao mesmo tempo reduzir custo. Que isso é o que vai dar o sucesso. E eles trazem um exemplo dos circos, né? Que antigamente tinha animais, né? Os picadeiros, e tinha que atrair um público para aquilo lá. Então, às vezes vendendo quantidade de ingressos maiores para grupo de pessoas que garantia aquele resultado. Só que ao longo do tempo o circo não é mais a mesma coisa do que era, né? Ele perdeu aquele encanto. Imagina, eles passeavam com as jaulas, com os bichos presos para chamar o público. Hoje, se você fizer isso, você vai preso. Tanto é que não tem mais animais nos circos, né? E ele traz o exemplo do Circo du Soleil, que usando a metodologia do circo, eles inovaram em cima do que eles já tinham. E é totalmente diferente. É uma outra proposta, né? E nós olhando hoje para os cartórios extrajudiciais brasileiros, eu acredito nesse mesmo movimento, que vocês precisam criar algo dentro do que já tem para prestar um serviço de excelência para a sociedade de uma forma diferente. Até com menor custo e gerando inovação necessária para manter a permanência e dar aquele novo ar, como o Circo du Soleil deu. Né? Eu ainda conversei, tive uma reunião com a minha equipe, agora recentemente, faz uma semana eu acho, obviamente relacionada com essa nova medida provisória que, além de outras coisas, reduziu e muito os prazos para o registro, né? E aí, claro, minha equipe estava de cabelo em pé, todo mundo desesperado, porque com medo de não dar conta, de que os prazos fossem cumpridos e tal. Aí eu fiz essa reunião e falei, vamos primeiro de tudo acalmar, né? Nós temos que primeiro
agora, até com uma orientação que a própria Chai nos deu, vamos eliminar esse passivo, né? Toda aquela documentação que estava lá já há algum tempo, que foram protocoladas ainda antes da medida provisória, vamos eliminar todo esse passivo. Vamos ter que fazer um mutirão para poder dar conta de tudo isso, e assim que a gente conseguir zerar isso, aí nós vamos tentar bolar uma estratégia para que a gente consiga fazer esse registro no prazo que a lei determina, né? Não podemos ficar esperando que talvez essa medida provisória não venha a ser aprovada, né? Isso ficar dormindo em cima do problema. Isso Sim. pode acontecer, mas pode não acontecer. Né? Eu não Daí posso... perdeu esse tempo, né, de Exato, preparo que poderia ter usado. Então eu tenho que primeiro de tudo cumprir o que a lei fala. O que a lei diz hoje são 5 dias úteis para registro de compra e venda, verbação, né, de título simples, e 10 dias úteis dos outros documentos. Então nós vamos fazer isso nesse prazo. Não sei como, mas nós vamos fazer. Então, quem está comigo, quem quer continuar trabalhando em cartório daqui para frente, vai ter que pensar dessa forma. Nós temos que cumprir o que a lei fala. Não é só o 4º registro de imóveis que está cumprindo essa lei, né? Isso. Todos os cartórios. Então, se você quer continuar nessa profissão, É dessa forma. aqui ou no do andar de cima, no do andar de baixo, vai estar cumprindo o mesmo prazo. Né? Então, assim, temos que nos adequar. Eu fiquei muito feliz com essa medida provisória, eu sei que sou suspeita para falar, né? Em relação ao prazo, né? Porque as questões jurídicas a gente nem está debatendo. Mas era algo que a gente já pensava que ia acontecer. Com certeza. Porque a lei de 1973, então assim, era outra realidade, outra tecnologia, outro tipo de serviço prestado. Hoje é totalmente diferente. Vocês, como usuários de banco, Sim. não utiliza só o celular para fazer tudo? Né? Nem no banco a gente não vai. O meu banco é lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Eu não vou lá. Eu assino tudo online que preciso assinar. Então, assim, isso que nós temos que olhar para os cartórios. Exatamente. Que a gente vai ter que chegar num nível de entrega de uma forma diferente, inovadora, com movimento, que eu não sei ainda como. Que mantenha a segurança jurídica, no entanto, que esteja apto a circular e a viver nesse mundo da forma como ele se apresenta. Exato, nesse oceano azul que o livro está dizendo. Entregar um movimento inovador, gerando menor custo para quem adquire, para quem usufrui desse serviço, mas com mais qualidade o serviço prestado. Então tem que fazer esse movimento para chegar nesse lugar. Eu não sei como ainda, mas se for pensado em conjunto, pensado alternativas e parar de resistir, né? Sempre foi feito assim, eu tinha prazo de 30 dias, se ele era... Mas já está avançado, porque antes nós entregávamos 30 dias e fazíamos a máquina de escrever, né? Agora é diferente, né? Metaverso chegando. Exatamente. Então, assim, o que os cartórios vão ter que fazer de movimento, de repente através das entidades de classe, enfim, alguma forma vai acontecer, para fazer essa entrega de uma forma diferenciada, usando uma tecnologia diferenciada, verificando como que é possível, até para manter o segmento vivo. Exatamente, exato. É isso que eu comentei também nessa reunião nossa agora. A nossa profissão, o nosso negócio agora vai sobreviver se nós conseguirmos dar conta da demanda, né? É uma exigência da sociedade, infelizmente, não temos como lutar contra. A gente não pode impor, não, eu só consigo fazer em 30 dias. A sociedade quer em 5 dias, então nós vamos ter que dar um jeito de correr atrás para fazer isso em 5 dias. Não era o cenário que a gente gostaria. Isso, né? Igual a pandemia, ela chegou, ninguém esperava. E olha o movimento que ela fez com todos nós. Ela empurrou, né, pra gente ir para a tecnologia. Exatamente. Não teve volta, não teve querer ou não querer. E ainda empurrou, deixando nós todos trancados dentro de casa. Então, assim, se a gente conseguiu fazer esse movimento ali, no caos da pandemia, agora, com todas as possibilidades, não é difícil. Mas aí vem a questão da postura do líder. Isso. É a postura do líder que precisa fazer o movimento.
Porque se o líder também sentar e chorar junto com a equipe, né? Anda, né? Não vai sair do chão, né? Vai todo mundo se abraçar e morrer abraçado. Mas me diz uma coisa. Qual é o papel da equipe nesse momento? Ela não é para estar à frente. Não é para dar a batida do tambor, a equipe só reage. Exato. Então, se o líder ficar olhando para a negação que a equipe vai ter, que sempre vai negar de início, porque toda mudança gera o medo inicial, é natural, não é porque as pessoas são más ou não têm qualificação, é o medo inicial apenas. Se o líder não perceber isso e dizer, não, vamos fazer porque eu acredito, não vai acontecer. Como foi descoberta a América com Cristóvão Colombo, ele sabia que tinha aquele lugar lá. E toda a tripulação do barco não acreditava mais, porque eles já tinham passado do limite que ele tinha dito que era verdadeiro. E ele olhava para aquilo lá e ele dizia, não sei o que é, mas eu acredito que tá lá. Vai chegar, né? Vai chegar. E chegou. Demorou um pouquinho mais do previsto? Demorou. Mas chegou. Então, esse momento de vocês de suportar a dor, do passar aquela neblina sem saber o que tem por trás, é importante. E aliado a essa mudança da medida provisória, a gente ainda está no meio de uma pandemia, né? Nós tivemos agora, nessa semana, 3 casos positivados, uma com uma enfermidade. Uma com uma enfermidade, que vai precisar passar por uma cirurgia, ou seja, estou com boa parte da minha equipe desfalcada e ainda tendo que correr atrás para diminuir prazo. E não é só você, na verdade, provavelmente a maioria dos cartórios, dos titulares, dos gestores, não só de cartório, mas de todo, né, de todo o mundo está passando por isso nesse momento. Então é uma onda que vai passar, mas você tem que ser resiliente e tomar as devidas medidas e precauções e para passar por isso, porque não tem como, né? Não tem como dizer, não, aqui o vírus não vai entrar, aqui ninguém vai ficar doente. Como que faz, né? Exatamente. E Tati, no teu negócio, vocês têm outros negócios, né? Como que tu lida assim com a equipe em função desse momento? Porque também tem que ter uma postura para atuar de uma forma diferenciada, né? Porque antes tinham muitos eventos, muitas atividades, muita aglomeração de pessoas, porque tu trabalha com um público grande, né? Na realidade, nós tivemos, eu diria, não sei se foi sorte, mas o timing do nosso negócio acabou ficando muito, muito casado com a pandemia. Então, nós estávamos em obra no momento em que tudo parou, né? A obra teve que parar por um tempo, mas num determinado momento para frente a obra pôde voltar. Então, o final do ano de 2020 e mais da metade de 2021, nós estávamos ainda em obra, porque foi um negócio construído tijolo a tijolo, né? Então, nós levamos, assim, alguns anos para terminar o empreendimento. E esse final de obra acabou realmente casando com a pandemia. No momento em que as coisas começaram a querer abrir, foi o momento em que nós conseguimos fazer uma inauguração, né? E agora, sem dúvida nenhuma, muitos eventos que estavam represados estão agora surgindo, porque as pessoas estão naquela ânsia, né? De casar, de comemorar suas bodas, seus aniversários, batizados, 15 anos, enfim. Então, nós conseguimos de uma forma não muito prevista, mas a gente conseguiu se encaixar nesse calendário pandêmico, né, de forma que nós passamos a maior parte da pandemia em obra. Como a obra era ao ar livre, conseguimos manter equipes trabalhando sem contaminação, então tivemos um resultado assim bem bom. Que legal. Mas assim, nos conflitos que tem no dia a dia, porque para a obra, contrata pessoas, tem que ter essa administração, né? E como que tu lidou com isso, com essas adversidades como líder, assim?
Eu acho que número 1, com fé, porque como o empreendimento está longe da moradia de todos os sócios, nós dependíamos realmente de uma equipe, dependíamos de um gerente de obra, que era o nosso engenheiro, e as reuniões online, mais do que nunca, passaram a ser uma realidade, né? E dessa forma a gente foi escalonando e traçando uma estratégia e um planejamento, né, de fases de obra. Cada fase foi sendo feita, foi sendo terminada. Então estamos chegando no final dessa fase, agora vamos ao próximo. E a gente foi se adaptando, né, Denise? Se adaptando. Vocês percebem que é a mesma coisa? Só muda o endereço. Na obra, no cartório, né? Estratégias, passo a passo, um plano de ação. Então, o cenário, ele pode ser usado para todos os negócios. Todos, sem dúvida nenhuma. Todos lidam com pessoas, todos lidam com público, todos lidam com recursos financeiros, e daí precisa fazer essa administração. E a gente, na postura de líder, tem que saber como tomar a decisão na hora certa. Administrar os conflitos, administrar as ausências, tudo isso. Tem que ter uma liderança para o negócio não parar, né? Não ficar parado, senão poderia ter atrasado a obra. Né? Poderia ter perdido o timing ali da inauguração, Exato. Que naquele momento a pandemia estava em baixa. Então, assim, você tem que ir se moldando à realidade realmente do momento, do local, né, da região. E, sem dúvida, para os cartórios é essa mesma linha de pensamento. E quando a gente leva para a vida, também. Né? Para a vida particular. Nós não estávamos falando das crianças aqui antes, né? Os nossos adolescentes tem toda uma estruturação, todo um planejamento, todo jeito de lidar, de negociar com eles. Então, é uma postura interna que a gente precisa estar desenvolvendo, né? E essa postura interna a gente usa em todos os nossos papéis, em todos os lugares onde a gente atua. Sem dúvida. Eu estava lembrando agora de uma frase que diz que crise é a prioridade que um dia foi deixada para trás. E eu acho essa frase sensacional, né? Se você não priorizar hoje, o que eu tenho de problema hoje para resolver? Não importa amanhã, não importa o fim do mês, não importa o boleto do dia 5. Vamos se preocupar com o boleto do dia 20? Vamos deixar o do dia 5 para o dia 5. Porque se eu deixar passar essa prioridade de hoje, amanhã ela vai ser crise. Porque daí vai ter juro no do dia 20. Exatamente. Né? Então, priorize, escalone as prioridades, né? E foco naquilo que realmente é prioridade hoje. O que vai ser a prioridade de amanhã, a gente vai se preocupar amanhã. Exatamente. É fácil falar? Na prática, é fácil? Não é fácil. Conseguir deitar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir é para poucos, né? Então, assim, priorize. Porque se a gente não priorizar, vira crise, né? A bomba cai e vai explodir. Eu até comentei na semana passada que eu fiz uma live a respeito do planejamento estratégico. Quando aparece um problema, hoje apareceu um problema, uma ligação inesperada, tu para tudo para resolver aquele problemão. Parou e a tua agenda estava cheia pro dia. E daí tu vai lá, resolve não sei o que e volta pra tua agenda. E às vezes demora 24 horas, 48 horas. Por que a gente não para fazer as coisas boas? Porque se é ruim eu tenho que parar, sou obrigada. Eu tenho que me permitir parar para fazer a coisa boa que vai gerar o resultado que eu espero. Exato. E eu sempre digo que não tenho tempo. Que eu não organizo assim porque me falta tempo, não tenho pessoas para me ajudar. Não, para! Hoje eu vou fazer esse negócio funcionar aqui. Não importa quem tiver do meu lado, necessitar, enfim, eu vou focar na coisa boa e vou resolver esse problema, vou achar uma solução para isso nunca mais vir a acontecer. Exatamente. E muda o jeito de pensar e olha o resultado que isso gera. E de novo a postura
Do líder. Exato. Porque é ele que permite. A equipe só anda Executa, no movimento né? dele. Somos nós que permitimos. Com certeza. A postura do líder, o líder é o maestro da orquestra, né? E é o maestro da orquestra que, se ele vai com aquela garra, com aquela energia boa, a música transcende. Exatamente. Né? A plateia entra em êxtase. E às vezes até um ou outro artista lá pode até errar uma nota, né? Mas a empolgação tá tão grande, a energia tá tão Que grande passa, que né? ninguém percebe. Se a equipe está funcionando bem, coesa, não... Exatamente. E se o maestro tá ali meio moribundo, a coisa não sai. Não anda. Né? Imagine, vai todo mundo ficar meio moribundo. Exatamente. Inclusive a plateia. Exatamente. Né? E aí eu penso assim, e a opinião pública? Quem que tá na comissão de frente, no balcão do cartório, para explicar às vezes que 30%, 40% do quadro daquele lugar está comprometido, está contaminado e que, puxa vida, vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, a fila talvez demore um pouquinho mais essa semana, porque a gente tá com o quadro menor, né? Então, assim, cada um acaba virando maestro também na hora de atuar no seu papel, né? E na vida, né? Porque a gente interfere uns nas vidas dos outros, né? A gente é uma comunidade de destinos. A gente não tá junto por acaso, né? Tem um propósito. Ou porque eu tenho que entregar algo ou receber algo de alguém, né? Então a gente sempre tá precisando das pessoas e sempre servindo as pessoas, independente dos lugares, né? Hoje a gente foi se encontrar aqui por acaso, né? E daí um complementa o outro, um ajuda o outro, faz com que a vida do outro fique melhor. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente contribui, né? Eu adoro isso. E assim que no momento né, que você tem que priorizar um problema, uma nova decisão, com esses momentos de troca, muitas vezes naquele momento de decisão, naquele momento em que você tem que priorizar realmente um pepino, né, surgem daí as soluções. Sim. De uma forma mais leve, mais tranquila, mais embasada. E né? quando aparece o problema, a gente tem que botar energia ali para resolver e não fugir dele. Porque não às vezes a gente faz só um pouquinho ali que tapa um pouquinho o calor da emoção do momento. E daí aquilo vai voltar, aquilo vai voltar. E ainda fica incomodando, como tu disseste, na cabeça, no travesseiro, não fica sossegada, né? Então, ok, tenho que ligar, tenho que resolver, é agora, né? E nesse momento já libera. Eu sempre digo, são 5 minutos de dor para uma vida leve. Exatamente. Porque eu sei que é difícil fazer o movimento inicial para fazer o enfrentamento. Exatamente. Né? Porque a gente tem os nossos medos, os nossos receios, as nossas raivas, as nossas angústias. Então, nós temos que suportar esses 5 minutos. Eu vou encarar agora. Não tem jeito, vou pegar o telefone, vou ligar e vou enfrentar. E vou resolver. E vamos ver o que vai acontecer. E às vezes nem é tão ruim quanto eu estava criando na minha cabeça. Né? Porque a gente faz aquele cenário, fulano vai falar isso, eu tenho que fazer a contrapartida dessa forma, tenho que argumentar, negociar. E ia ficar sofrendo à toa, né? Exato. Ia ficar procrastinando e sofrendo sem dormir, muitas vezes à toa, porque se tivesse tomado a resolução antes, a coisa já estaria fluindo. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que temos lá o prazo de 5 dias, tá? Então, o que nós vamos fazer para atingir esse objetivo? Nós não vamos conseguir de hoje para amanhã, não, mas em 10 dias eu quero estar assim, em 30 eu quero estar assim, dentro do prazo que é devido, vamos fazer um planejamento, vamos se estruturar de uma forma que quando chegar no dia D, nós vamos estar aptos a cumprir. Ter um plano de ação, né? que eu não precise que a equipe toda faça hora extra.
Não. Sempre, né? Tipo, fazer hora extra agora nesse início para dar conta do que tem, da demanda que está lá, ok. A gente até bolou um plano, uma estratégia para que a gente consiga dar conta de todo esse movimento que está lá parado. Mas a partir de um certo momento, a gente tem que ter um plano de ação para que o trâmite do processo dentro do cartório não leve esse prazo mais. Que eu não precise mais que as pessoas trabalhem fora do horário para dar conta desses 5 dias. Né? Não, essa hora extra ela só é possível nesse período pandêmico que está faltando gente. Exatamente. Porque o cartório tem que funcionar sem hora extra. Isso. E tem que entregar em 3 dias, em 5 dias, em 10 dias. Sabe? Como regra. E se vocês já conseguiram fazer esse resultado, por que volta? Porque liberou alguma coisa para voltar. Um procedimento não está sendo cumprido na questão da sistematização, não da segurança jurídica, né? Deixaram de fazer algum controle, ninguém está avaliando algum relatório, e daí isso só vai aumentando. Exato. Né? Então, o ter a força de dizer eu quero que faça, vai ser assim, no meu cartório é assim que funciona, é a questão da postura do líder. Me fugiu a palavra. Corta. Tem 3 minutos para fechar esse pique. É a função do líder mais rigoroso nesse momento. Né? Ele não pode ser liberal nem democrático nesse momento, porque ele tem que criar uma cultura. E para essa cultura ser criada, ele tem que manter o que ele acha que é o correto. Porque se toda vez volta a aumentar o prazo, é sinal que a equipe faz o movimento para isso acontecer. Não é um desejo teu, nem da própria equipe. Mas ela não está sendo administrada de uma forma com que se garanta aquilo lá. Então, de novo, é a nossa culpa de líder. Eu estou permitindo. Né? Não é o que eu desejaria, mas eu ainda estou permitindo. E olhar para isso dói, porque eu tenho que fazer algum movimento que eu ainda não fiz. Né? Perfeito. Então, e isso todos os titulares do país vão enfrentar. Sim. Todos vão enfrentar. Não é um privilégio nosso. Não. E vocês ainda estão com prazos baixíssimos. Né? Mas tem gente que está com prazo fora ainda dos 30 dias, superior a isso que a gente conhece. Né? Então, o chegar nesse nível de 5 dias não é só o mutirão inicial, é a cultura instalada para